Lúcia era uma mulher simples, trabalhadora e humilde, que se destacava no seu ambiente de trabalho como faxineira em uma das maiores empresas do país. Conhecida por seu silêncio e dedicação, ela sempre parecia estar no segundo plano, invisível aos olhos dos poderosos. No entanto, algo sobre ela era diferente, algo que seus colegas nunca conseguiram entender. Havia um mistério profundo por trás de sua atitude calma, como se ela escondesse um segredo que nem mesmo ela queria compartilhar. O público se pergunta: por que uma mulher tão simples tem um segredo tão grande? Rodrigo César, por outro lado, era tudo que Lúcia não era. Bilionário, CEO da maior empresa do país, com 45 anos de idade, Rodrigo vivia cercado de luxo e poder. Seu ego estava sempre inflado e ele desprezava aqueles de classes sociais mais baixas. Acreditava que o mundo girava ao seu redor e que sua riqueza lhe dava o direito de tudo controlar. Sua vida parecia perfeita, mas, em sua arrogância, ele se sentia vazio. Algo estava faltando, e ele não sabia o que era. Seu destino estava prestes a mudar de uma forma que ele nunca poderia prever, e isso começaria com um simples encontro com Lúcia, uma mulher que ele julgava ser apenas mais uma funcionária insignificante. O encontro entre Lúcia e Rodrigo aconteceu em uma situação tensa no trabalho. Rodrigo estava sob pressão, precisava de uma solução rápida para um problema complexo da empresa. Lúcia, sem saber quem ele era, se aproximou e lhe ofereceu ajuda. Ela não se intimidou pela sua postura arrogante. O CEO olhou para ela com desprezo, como se ela não fosse capaz de entender o problema que ele enfrentava. Mas Lúcia, com sua calma característica, fez uma sugestão simples, algo que ele não havia considerado, algo que ninguém mais na empresa tinha pensado. Rodrigo ficou surpreso com a clareza e sabedoria em suas palavras, mas ainda desprezou, acreditando que tudo aquilo era apenas sorte. Ele não sabia que aquele simples gesto mudaria tudo em sua vida. Intrigado pela solução de Lúcia, Rodrigo começa a investigar mais sobre ela. Ele começa a se perguntar o que há de tão especial na mulher que parecia ser tão comum. Aos poucos, ele percebe que há algo nela que não consegue decifrar, algo que desafia suas crenças sobre o mundo e as pessoas. Decidido a descobrir a verdade, ele se aproxima de Lúcia, tentando entender o que ela está escondendo. Mas o que ele não sabe é que Lúcia não é a mulher simples que ele imagina. Lúcia tem um passado que ela guarda às 7 chaves. Ela já foi parte do mundo das elites, rica, poderosa e influente, mas tudo isso foi destruído por uma traição cruel. A verdade sobre sua queda e sobre o segredo que ela carrega vai começar a ser revelada, e isso vai transformar tudo, inclusive o próprio Rodrigo. Lúcia, agora consciente de que Rodrigo está investigando seu passado, começa a agir de maneira diferente. Ela decide que não pode mais esconder a verdade. Ela sabe que o jogo está prestes a mudar e que o bilionário não está preparado para o que está por vir. Mas a última coisa que Rodrigo espera é que ele será o próximo a ser desafiado por Lúcia, uma mulher que está prestes a virar o jogo e mostrar que, por mais que ele tenha dinheiro e poder, há algo muito mais valioso em jogo. Se você gosta de ver nossas histórias emocionantes, não deixe de se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma das nossas narrativas cheias de surpresas e reviravoltas. Agora, vamos continuar com nossa história. Rodrigo não podia mais ignorar o fato de que havia algo de muito peculiar em Lúcia. Sua mente, acostumada a resolver problemas com cálculos e lógica, não conseguia entender como uma simples faxineira poderia ter tantas camadas ocultas de inteligência e mistério. Intrigado e, de certa forma, até fascinado, ele decide ir mais fundo. Ele começa a rastrear sua vida passada, revisando registros e conversas, mas o que ele encontra vai além do que ele imaginava. Lúcia não era apenas uma mulher simples que aceitava seu destino. Ela era alguém que havia sido exposta às mais altas esferas do poder, vivendo entre riquezas e figuras influentes. Ela se afastou desse mundo, mas agora, com a aproximação de Rodrigo e sua curiosidade crescente, a história começa a se desenrolar de forma inesperada. Durante a investigação, Rodrigo descobre que Lúcia havia perdido tudo: seu nome, sua fortuna, suas conexões, por uma traição brutal que a forçou a mudar completamente sua vida. Ele começa a entender que Lúcia, por mais que tente esconder, não é uma simples faxineira. Ela esconde um passado complexo e doloroso, e esse passado tem tudo a ver com a elite que Rodrigo representa. Em uma tarde quente, Rodrigo decide confrontá-la. Lúcia, percebendo que o momento de revelar sua verdade chegou, recebe-o com uma calma impressionante, mas seus olhos denunciam a tensão.
Ele começa a lançar perguntas, mas Lúcia, com um sorriso tranquilo, responde de maneira enigmática. As palavras que ela escolhe com tanto cuidado começam a dar pistas sobre seu passado e as razões que a fizeram abandonar a vida de luxo. Rodrigo, por sua vez, começa a perceber que não está lidando com alguém comum, mas com uma mulher que enfrentou os maiores desafios da vida e saiu vitoriosa, embora tenha pago um preço muito alto. Ela conta a Rodrigo sobre os dias sombrios em que foi enganada por uma rede de traições, como figuras poderosas de sua confiança a usaram, e no final, a deixaram sem nada. Perdi tudo o que era importante para mim, ela diz, mas o que eu ganhei foi algo muito mais precioso, a verdadeira liberdade. Rodrigo, em um momento de vulnerabilidade, pergunta: e você nunca quis voltar a esse mundo? Nunca desejou reconquistar tudo o que perdeu? Lúcia o olha nos olhos e responde: não, porque o que perdi foi superficial, o que ganhei foi a minha paz interior. Rodrigo fica chocado. Ele, que sempre acreditou que o dinheiro e o poder eram tudo, agora se vê diante de uma mulher que valorizava algo muito mais profundo. Ele começa a questionar tudo o que sabia sobre a vida e sobre as pessoas. Essa mulher, que ele havia subestimado, agora o fazia refletir sobre suas próprias escolhas. À medida que as semanas passam, Rodrigo se vê cada vez mais envolvido na vida de Lúcia. Ele tenta manter o controle, mas algo dentro dele começa a mudar. A atração que ele sente por ela não é apenas física, é uma admiração profunda por sua inteligência, força e resiliência. Lúcia, por sua vez, ainda mantém uma distância emocional, pois sabe que se deixar suas defesas baixarem, pode acabar se envolvendo em um jogo perigoso com o bilionário. Ela não pode se esquecer do que aconteceu no passado, e os riscos de voltar ao mundo que abandonou são enormes. No entanto, ela sente algo crescente em relação a Rodrigo. Algo que ela não consegue explicar, mas que a faz questionar se ele pode ser mais do que apenas o homem que representa tudo o que ela fugiu. Enquanto isso, Rodrigo começa a perceber que há mais em jogo do que ele poderia imaginar. O que ele não sabia é que o passado de Lúcia está entrelaçado com alguns dos maiores nomes do poder no país, incluindo pessoas muito próximas a ele. A história começa a ganhar proporções ainda maiores quando Lúcia descobre uma conspiração que envolve figuras poderosas, algumas delas diretamente conectadas ao mundo empresarial de Rodrigo. Ela percebe que, se continuar na sua busca por justiça, pode acabar arruinando a vida de pessoas que ainda estão no topo, pessoas que ela conheceu no passado, mas também pessoas que podem destruir tudo o que ela reconstruiu. Rodrigo, agora, se vê em um dilema moral. Ele não pode negar a crescente admiração que sente por Lúcia, mas ao mesmo tempo, ele tem que enfrentar os fantasmas do seu próprio passado e da empresa que ele comanda. Será que ele vai se aliar a Lúcia e arriscar tudo o que construiu, ou vai ficar do lado da elite corrupta que ele sempre conheceu? As peças começam a se mover em um jogo perigoso de poder, traição e redenção. A vida de Lúcia e Rodrigo está prestes a mudar para sempre, mas o caminho que escolherão pode custar mais do que eles estão preparados para pagar. A trama começa a esquentar à medida que Lúcia e Rodrigo se envolvem mais profundamente, cada um tentando entender o outro e a si mesmo. Enquanto Rodrigo investiga o passado de Lúcia, ela sente o peso de suas escolhas passadas e o impacto que essas revelações podem ter sobre seu futuro. Ela sabe que seu segredo, embora protegido por anos, está prestes a ser exposto de maneiras que podem mudar tudo. Ela não sabia que, ao encontrar Rodrigo, sua vida tomaria um rumo tão inesperado. O bilionário, com todo seu poder e status, estava agora mais curioso sobre ela do que nunca, mas também começava a se sentir desconfortável com os próprios sentimentos que surgiam. A lógica e o controle que sempre usará em sua vida estavam sendo desafiados de maneiras que ele nunca imaginou. Lúcia, por sua vez, continua a manter as distâncias, mesmo enquanto suas emoções se complicam. Ela tenta não se deixar envolver, mas Rodrigo é implacável em sua busca por respostas, e a maneira como ela o desafia de volta, sem hesitar, começa a despertar algo dentro dele. Ele percebe que, por mais que tivesse se cercado de poder e riqueza, nunca havia encontrado alguém como Lúcia. Sua coragem, inteligência e resiliência são o que mais o atraem, e ao mesmo tempo, o que mais o inquietam. Ele começa a sentir uma necessidade de proteger Lúcia, não só por sua vulnerabilidade, mas pela força que ela esconde sob uma fachada de simplicidade. Ele quer saber mais, quer entendê-la, mas isso vai além do que ele esperava. Enquanto isso, uma sombra de perigo começa a surgir sobre eles. Lúcia, sem querer, começa a desvendar uma trama ainda maior, que não envolve apenas as figuras que Rodrigo conhece,
mas também figuras políticas e empresariais com interesses muito mais profundos. A corrupção e os segredos que permeiam os corredores do poder começam a ser revelados à medida que ela encontra mais pistas sobre o que está acontecendo nos bastidores. Ela descobre que a mesma elite da qual um dia fez parte está envolvida em um esquema que pode destruir muitas vidas, incluindo a dela. Rodrigo, ao perceber que sua própria empresa pode estar sendo manipulada por esses indivíduos, se vê entre a espada e a parede. Ele começa a questionar tudo o que acreditava ser verdade sobre o mundo dos negócios e a justiça. Ele percebe que a luta de Lúcia, por mais pessoal e dolorosa que tenha sido, está ligada a um jogo de poder que vai além de suas capacidades. Ele não sabe mais em quem confiar, e as peças de um tabuleiro complexo começam a se mover sem que ele consiga controlar a situação. O medo e a dúvida começam a dominar sua mente. Ele precisa fazer uma escolha: continuar protegendo o império que construiu ou se aliar a Lúcia e lutar pela verdade, colocando em risco tudo o que tem. O confronto interno de Rodrigo atinge seu pico quando ele se dá conta de que, ao lado de Lúcia, ele teria a chance de mudar o que está errado, mas isso significaria lutar contra todos os seus aliados de uma vida inteira. Ele se vê forçado a tomar decisões que desafiam sua própria moralidade. Será que ele conseguiria ser o homem que Lúcia acreditava que ele era ou continuaria preso à sua vida de privilégios e poder, onde o dinheiro e o status são mais importantes do que a verdade e a justiça? Lúcia, vendo a luta de Rodrigo, também se vê em um dilema. Ela começa a confiar mais nele, mas ao mesmo tempo, não pode deixar que seus sentimentos nublarem seu julgamento. O que ela perdeu no passado foi algo que ela nunca mais quer reviver. Ela sabe que, se envolver emocionalmente com Rodrigo, pode perder a única coisa que conseguiu preservar, sua paz e sua liberdade. Mas ao mesmo tempo, ela sente que há uma força nele que poderia ajudá-la a alcançar o que sempre quis: justiça. O jogo entre os dois se torna mais complexo, e a tensão cresce à medida que eles se aproximam cada vez mais de descobrir o segredo que pode mudar tudo. Mas quando menos esperam, um golpe devastador é desferido. Alguém muito próximo deles, alguém em quem ambos confiavam, traz sua confiança, revelando segredos do passado que podem destruir não apenas a imagem de Lúcia, mas também o futuro de Rodrigo. O golpe é duro e rápido, e, sem aviso, as coisas começam a desmoronar. A verdade que Lúcia tanto temia ser exposta vem à tona de uma forma inesperada, e a luta por justiça se transforma em uma batalha pela sobrevivência. Rodrigo, agora, se vê sem escolhas. Ele precisa decidir em quem realmente pode confiar. O que parecia ser uma oportunidade de redenção se transforma em uma guerra implacável, onde os interesses pessoais e as alianças políticas se misturam de maneira perigosa. Enquanto isso, Lúcia, com sua força de vontade, tenta encontrar uma saída. Ela sabe que a luta vai ser árdua, mas está disposta a enfrentar o que for necessário para proteger o que restou de sua dignidade e para expor a corrupção que está destruindo vidas. À medida que o jogo de poder se intensifica, Lúcia e Rodrigo precisam enfrentar os fantasmas do passado e os demônios internos, sabendo que suas ações podem determinar o destino de muitas pessoas, incluindo deles mesmos. Eles estão prestes a entrar no maior desafio de suas vidas, e não há como voltar atrás. A história toma uma virada ainda mais dramática quando, após a traição que ambos sofreram, Rodrigo e Lúcia percebem que o jogo que estão jogando é muito mais perigoso do que imaginavam. Cada movimento agora deve ser calculado, e qualquer erro pode ser fatal. Lúcia, que antes era cautelosa, agora se vê com a necessidade de agir rapidamente, antes que o segredo por trás da conspiração seja completamente exposto. Rodrigo, imerso em culpa e confusão, começa a questionar as lealdades ao seu redor. A traição que veio de alguém em quem ele confiava foi um golpe duro, e agora ele tem a responsabilidade de lidar com a situação. Ele sabia que tinha muito a perder, mas algo dentro dele estava mudando. O homem que antes via a vida como um jogo de poder agora começa a perceber que a verdadeira força vem de fazer o que é certo. No entanto, a escolha entre proteger o império que ele construiu e lutar ao lado de Lúcia, que representa tudo o que ele perdeu, se torna cada vez mais difícil. Lúcia, por sua vez, não tem tempo para contemplações. O peso da situação a força a tomar decisões rápidas e precisas. Ela sabe que não pode voltar atrás agora. Sua luta pela verdade se tornou pessoal, e a ameaça de perder sua própria vida, ou pior, a vida de sua filha, a faz agir com uma intensidade implacável. Ela começa a se infiltrar no próprio coração do sistema que a traiu, desafiando todos os limites do que ela acreditava ser possível.
Juntos, Rodrigo e Lúcia começam a trabalhar em segredo, cada um com suas habilidades únicas, para desmantelar a conspiração que ameaça engolir tudo que ambos têm de mais valioso. Mas quanto mais eles se aproximam da verdade, mais difícil se torna confiar em qualquer um ao seu redor. Os inimigos, agora, sabem que eles estão próximos demais da revelação final e começam a jogar suas próprias peças no tabuleiro. Manipulações e enganos são usados para enfraquecer a aliança improvável que se formou entre eles, e a tensão entre Rodrigo e Lúcia chega a seu ápice. A cada passo que dão, mais revelações os aguardam. Rodrigo, apesar de sua desconfiança inicial, começa a ver Lúcia não apenas como uma aliada, mas como uma mulher que, ao contrário dele, realmente compreendeu o que significa lutar por um propósito maior. Ela é movida pela busca pela justiça, e embora ela tenha muito a perder, sua coragem e determinação começam a inspirar Rodrigo de maneiras que ele nunca imaginou. À medida que se infiltram ainda mais profundamente no coração do sistema corrupto, eles descobrem que a verdadeira razão da conspiração não é apenas financeira, mas algo mais sinistro. Um segredo de família, escondido por décadas, está prestes a vir à tona, e a verdade por trás da traição de Lúcia é mais complicada do que qualquer um poderia imaginar. O que ela perdeu no passado não era apenas sua fortuna ou status, mas algo ainda mais valioso e irreparável, algo que poderia ser a chave para desmascarar os verdadeiros culpados. Em uma noite de tensão extrema, Lúcia e Rodrigo recebem informações cruciais que podem mudar o curso de sua batalha. Uma reunião secreta, onde as figuras mais poderosas se reúnem para discutir os rumos da empresa e dos interesses políticos, é o cenário perfeito para eles desferirem o golpe final. No entanto, o tempo é curto e as ameaças são reais. Cada movimento que fazem precisa ser perfeito, e qualquer falha pode ser a última. No momento crucial, quando Rodrigo e Lúcia estão prestes a se infiltrar na reunião, um novo inimigo surge, alguém de dentro de sua confiança, pronto para trair mais uma vez. Essa nova traição os coloca em risco imediato, e o relógio começa a correr. O risco de tudo se perder é palpável. No entanto, Lúcia, com sua mente afiada, consegue virar o jogo mais uma vez, fazendo com que seus inimigos cometam um erro fatal que expõe toda a verdade. Mas a vitória não vem sem sacrifícios. Lúcia, determinada por fim à conspiração, toma a decisão de revelar tudo ao mundo, inclusive as verdades mais obscuras sobre sua própria vida. Isso a coloca em uma posição vulnerável, mas ela sabe que a justiça, embora custosa, é a única maneira de se libertar finalmente de seu passado. Rodrigo, embora ainda dividido, decide apoiar Lúcia completamente. A verdade, por mais dolorosa que seja, precisa ser exposta. Ao final, as consequências de suas ações reverberam. As figuras de poder que tentaram destruir a vida de Lúcia e manipular Rodrigo pagam o preço por suas traições, mas o custo para Lúcia e Rodrigo também é alto. Enquanto o império de Rodrigo desmorona, ele encontra uma nova perspectiva sobre o que realmente importa: a paz e a verdade. Lúcia, finalmente livre do peso de seu passado, encontra um caminho para reconstruir sua vida, não em busca de poder ou riqueza, mas de algo muito mais significativo. O final da história deixa uma mensagem poderosa sobre coragem, redenção e os custos da luta pela justiça. Rodrigo e Lúcia, agora, não são mais os mesmos, mas ambos têm algo que ninguém pode roubar: a liberdade de viver a verdade, não importando o preço a pagar. Se você está acompanhando nossa história e se emocionando com cada reviravolta, deixe nos comentários de onde você está assistindo. Queremos saber como a nossa história tem tocado você, e sua participação é muito importante para nós. Agora, vamos continuar com a trama. À medida que o jogo de poder se desenrola, a tensão entre Lúcia e Rodrigo atinge seu ápice. A conspiração que envolve figuras poderosas continua a se expandir, e eles começam a perceber que os inimigos que enfrentam não são apenas aqueles que estão à vista, mas uma rede de manipulações que chega até os alicerces da sociedade em que vivem. O perigo agora está mais perto do que nunca, e a necessidade de agir com rapidez se torna ainda mais urgente. Rodrigo, cada vez mais tocado pelas ações de Lúcia e por sua coragem inabalável, percebe que sua vida jamais será a mesma após tudo o que descobriu. Ele começa a questionar sua própria moralidade e a perceber que sua busca por poder e controle sempre o impediu de ver as coisas de uma perspectiva mais humana. Ele nunca imaginou que uma simples faxineira poderia ter a sabedoria e a força para mudar sua visão de mundo, mas Lúcia se tornou um reflexo do que ele sempre quis ignorar. Enquanto isso, Lúcia continua a orquestrar sua ação final contra aqueles que a traíram e tentaram destruir sua vida.
Ela sabe que a verdade precisa ser exposta, não só para vingar sua própria história, mas para abrir os olhos de todos os que foram manipulados por essas figuras corruptas. Ela decide que o momento de enfrentamento chegou. Sem mais hesitações, ela e Rodrigo formam uma aliança mais forte do que nunca, unidos por uma causa maior do que qualquer um dos dois poderia ter imaginado no começo. A ação começa a se intensificar. Lúcia organiza um golpe arriscado para desmascarar os inimigos que se escondem nas sombras, enquanto Rodrigo se prepara para enfrentar as figuras que ele um dia chamou de aliados, mas que agora são seus maiores adversários. O jogo se torna ainda mais perigoso, e cada movimento deles pode ser a última jogada antes de tudo desmoronar. A tensão cresce conforme eles se aproximam da revelação final, onde toda a verdade será exposta. Quando o grande confronto finalmente acontece, Rodrigo e Lúcia, agora mais unidos do que nunca, enfrentam as figuras de poder com coragem e determinação. Mas à medida que o embate se desenrola, eles percebem que os desafios não são apenas externos. A verdadeira batalha é interna, uma luta pela verdade, pela redenção e pela transformação de seus próprios corações. No momento de maior tensão, Rodrigo toma uma decisão surpreendente que muda tudo. Ele decide que o que importa não é mais a luta pelo poder, mas a luta pela justiça e pela verdade. Ao final do confronto, a verdade é finalmente exposta. A rede de corrupção é desmantelada, e aqueles que abusaram do poder e da confiança de outros pagam as consequências de suas ações. No entanto, a vitória não é simples nem sem sacrifícios. A vida de Lúcia e Rodrigo nunca mais será a mesma, mas ambos sabem que agora tem algo que ninguém pode tirar: a paz de saber que fizeram o que era certo, não importa o custo. O final da história traz uma poderosa mensagem sobre coragem, fé e o preço da justiça. Lúcia, finalmente, se liberta de seu passado e encontra um novo começo. Rodrigo, transformado pela jornada, aprende a verdadeira importância da humildade, da honestidade e do propósito maior que transcende qualquer riqueza ou poder material. À medida que a verdade sobre os envolvidos na conspiração começa a se espalhar, os ecos das revelações reverberam por toda a cidade, abalando a estrutura do poder. As figuras que Rodrigo e Lúcia enfrentaram não são mais apenas vilões em uma história distante, mas pessoas reais, com nomes e rostos, que agora precisam enfrentar as consequências de suas ações. A sociedade começa a perceber o impacto de suas manipulações, e a confiança nas figuras de poder começa a desmoronar. Rodrigo, agora imerso na verdade e sem mais desculpas para suas ações passadas, se vê diante de uma escolha ainda maior. Ele pode continuar como o homem que foi, que viveu para acumular poder e riqueza, ou pode usar sua posição para reconstruir o que foi destruído. Ele percebe que o poder não está mais no controle, mas na habilidade de reconhecer os erros do passado e fazer a diferença. A visão que ele tinha sobre o mundo começa a mudar radicalmente, e ele se compromete a ser uma força para o bem, mas isso exige mais do que palavras, exige ação. Lúcia, por outro lado, é uma mulher quebrada, mas forte. Ela enfrentou perdas irreparáveis, traições devastadoras e ainda assim, manteve sua coragem. Ao ver Rodrigo finalmente se render à verdade, ela começa a ver nele uma possibilidade de redenção também. A conexão que se formou entre eles não é mais apenas sobre poder ou vingança, mas sobre construir algo novo a partir das cinzas de seus passados. Embora as cicatrizes de suas vidas ainda sejam visíveis, há algo de poderoso em sua aliança. Eles sabem que juntos, podem fazer mais do que sozinhos. No entanto, o preço dessa união não vem sem desafios. À medida que a justiça começa a ser feita, muitos tentam minar seus esforços, tentando desacreditar a verdade e restaurar a velha ordem. Mas Lúcia e Rodrigo permanecem firmes, sabendo que a luta pela justiça exige coragem, e que a verdadeira liberdade só vem quando se enfrenta as sombras do passado. Eles começam a trabalhar, lado a lado, para reconstruir a confiança perdida, começando com aqueles que mais sofreram nas mãos da elite corrupta. À medida que o tempo passa, a cidade começa a se transformar. As histórias de injustiça e sofrimento, que antes eram sussurros no ar, agora se tornam a base para a construção de uma nova sociedade. Rodrigo, antes obcecado pela riqueza, agora investe em causas que realmente importam, enquanto Lúcia, com sua sabedoria e experiência, se torna uma defensora das causas sociais e da equidade. Juntos, eles formam uma dupla imbatível, não pela força do dinheiro, mas pela força da verdade e da coragem. No entanto, os fantasmas do passado ainda assombram Lúcia.
Ela sabe que, apesar de todo o progresso, não pode apagar completamente as cicatrizes que ficaram. Mas ela também entende que, ao enfrentar esses fantasmas, ela se liberta. A verdadeira força vem de viver com integridade, sem se esconder do que aconteceu, mas usando as experiências passadas para ajudar a moldar um futuro melhor. O mundo ao redor deles começa a se recuperar, e, enquanto eles olham para o futuro, sabem que ainda há muito a ser feito. Mas, ao mesmo tempo, entendem que o maior triunfo não é o que se conquista materialmente, mas a paz de saber que se lutou pela verdade e pela justiça. Eles não são mais os mesmos, mas talvez isso seja o suficiente. Confira se já é inscrito no nosso canal. Assim, você continua recebendo nossos vídeos e histórias cheias de reviravoltas que vão te surpreender a cada momento. Agora, vamos continuar com a nossa trama. A história, embora cheia de desafios e momentos de sofrimento, também é marcada por momentos de verdadeira transformação. Rodrigo e Lúcia, agora mais unidos do que nunca, começam a perceber que sua luta, embora pessoal, é também um reflexo de algo maior. Eles não estão apenas combatendo a corrupção ou as injustiças de suas vidas passadas, mas também a crença de que o poder e o status são as coisas mais importantes na vida. Através de suas experiências e escolhas, eles começam a mostrar ao mundo que a verdadeira força vem de lutar pela verdade e pela equidade, não pelo dinheiro ou influência. O impacto de suas ações não passa despercebido. À medida que as mudanças começam a acontecer ao seu redor, a cidade começa a se levantar de um longo período de desconfiança e opressão. As palavras de Lúcia e Rodrigo, que antes eram apenas promessas de um futuro melhor, agora se tornam um movimento real, um movimento que começa a inspirar outros a lutar também pelas suas próprias liberdades e direitos. No entanto, nem tudo é fácil. A verdade tem o poder de transformar, mas também de ferir. Alguns dos antigos aliados de Rodrigo começam a se voltar contra ele, sentindo-se traídos pela mudança que ele promove. Eles ainda estão presos à velha mentalidade de que o poder e a riqueza são as únicas coisas que valem a pena. E isso, infelizmente, traz mais conflitos. Rodrigo, ainda em sua jornada de autodescoberta, precisa lidar com essas traições e, ao mesmo tempo, proteger a verdade que Lúcia e ele tanto lutaram para revelar. Lúcia, por sua vez, continua a lutar contra os fantasmas do seu passado. Embora agora ela esteja mais livre e mais forte do que nunca, as memórias de sua perda e traição continuam a assombrá-la. Mas com o apoio de Rodrigo e a confiança que ele deposita nela, ela começa a perceber que os fantasmas só têm poder sobre nós se deixarmos que eles nos dominem. Ela começa a usar as cicatrizes do passado como combustível para sua luta pela justiça, tornando-se um farol de esperança para aqueles que, como ela, foram ignorados e esquecidos pelo sistema. No clímax dessa batalha, Rodrigo toma uma decisão arriscada. Ele decide expor ainda mais sobre a corrupção que corria dentro da sua própria empresa, colocando em risco tudo o que ele construiu. Ele sabe que, ao fazer isso, pode perder sua posição, sua fortuna, e até mesmo o apoio daqueles que ainda acreditam que o poder pode ser conquistado através da manipulação. Mas ele entende, finalmente, que sua verdadeira missão é ser um exemplo de mudança, e para isso, ele precisa fazer o que é certo, não importa o custo. A decisão de Rodrigo tem repercussões imediatas. A oposição, agora mais organizada e mais furiosa do que nunca, tenta descreditá-lo a todo custo. Eles sabem que, se ele conseguir expor os segredos do sistema, será o fim de uma era. Mas o apoio de Lúcia e de outros aliados começa a crescer, e Rodrigo percebe que está fazendo mais do que apenas lutar por sua própria redenção, está criando um movimento que pode mudar o futuro para muitas pessoas. Enquanto os conflitos se intensificam, a história de Rodrigo e Lúcia ganha uma nova força. Eles não são mais personagens lutando contra um sistema. Agora, eles são símbolos de resistência, líderes de uma revolução silenciosa que se espalha por toda parte. A verdade que eles compartilham, por mais dolorosa e complicada que seja, tem o poder de libertar, e isso começa a se refletir nas pessoas ao seu redor. O impacto de suas ações é sentido em todos os cantos da sociedade. Aqueles que antes se sentiam impotentes começam a se levantar, e os ecos da mudança começam a se espalhar. Embora o caminho para a vitória seja longo e árduo, Rodrigo e Lúcia sabem que, juntos, têm o poder de transformar o mundo. Cada passo que dão é uma vitória, cada escolha que fazem é um testemunho de sua determinação de lutar pela verdade, pela justiça e pela paz. Não esqueça de deixar o seu like no nosso vídeo. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais histórias cheias de emoção e reviravoltas para você.
À medida que a batalha entre Rodrigo, Lúcia e as figuras poderosas do sistema se intensifica, uma sensação de urgência toma conta de todos os envolvidos. Rodrigo, agora completamente comprometido com a causa de justiça, se encontra em um jogo perigoso. A cada movimento, ele sabe que está colocando não só sua vida, mas a de todos ao seu redor, em risco. Mas a verdadeira luta está dentro dele. Ele precisa aprender a se desapegar das velhas crenças que sempre o definiram, e a abraçar uma nova forma de viver, com integridade e coragem. Lúcia, por sua vez, continua a ser a força imbatível que ele tanto precisa. Com sua sabedoria e experiência, ela o orienta a tomar decisões rápidas e precisas, sempre mantendo foco no que realmente importa, a verdade. No entanto, o peso do que ela perdeu no passado ainda pesa sobre seus ombros, e o medo de que tudo se desfaça novamente a faz hesitar em alguns momentos. No entanto, seu amor pela justiça e seu desejo de proteger aqueles que não têm voz a impulsionam, fazendo-a seguir em frente. Quando uma nova ameaça surge, um grupo de adversários mais poderosos e mais dispostos a destruir qualquer chance de mudança, Rodrigo e Lúcia sabem que devem agir rapidamente. Eles formam uma estratégia secreta para expor os maiores criminosos do sistema, começando por aqueles que mais prejudicaram a vida de Lúcia e, consequentemente, a de Rodrigo. Eles sabem que, ao fazer isso, estarão enfrentando um inimigo implacável, que não hesitará em usar todos os recursos à sua disposição para destruí-los. No entanto, a reviravolta acontece quando uma figura inesperada aparece em seu caminho. Alguém que, até então, parecia ser um aliado, se revela como parte da conspiração. A traição é devastadora, e o golpe atinge Lúcia e Rodrigo no momento em que eles estavam prestes a alcançar a vitória. O peso dessa traição é ainda maior porque, ao longo de toda a jornada, eles haviam confiado nessa pessoa como uma verdadeira aliada, alguém que compartilhava seus valores e sua missão. A dor da traição os atinge, mas também os fortalece. Lúcia, em particular, se vê forçada a usar sua inteligência para virar o jogo uma vez mais. Ela sabia que, sem a verdade, não teriam nenhuma chance de vencer, e não importava quantos obstáculos aparecessem em seu caminho. Ela e Rodrigo, juntos, começam a desvendar os últimos segredos da conspiração, sabendo que, ao fazer isso, não estarão apenas libertando suas próprias vidas, mas abrindo os olhos de uma sociedade inteira. Enquanto o tempo se esgota, eles se preparam para o confronto final. Este é o momento que define tudo, a verdade será finalmente exposta, e os responsáveis por tantas injustiças terão que pagar pelas suas ações. Mas a batalha não é só contra o sistema. É contra o próprio medo, contra a dúvida e contra tudo que tentaram convencer Lúcia e Rodrigo a acreditar. A verdadeira vitória, eles sabem, não está em destruir os inimigos, mas em lutar pela liberdade e pela verdade. Quando o grande momento finalmente chega, Rodrigo e Lúcia se encontram cara a cara com os maiores responsáveis pela corrupção. O embate é intenso, emocional e cheio de reviravoltas. Eles sabem que não podem falhar. O que está em jogo não é apenas a justiça de suas vidas, mas o futuro de todos os que serão tocados pela verdade que está prestes a ser revelada. O confronto final chegou, e com ele, a tensão estava no auge. Rodrigo e Lúcia, agora mais unidos do que nunca, estavam prontos para enfrentar tudo o que haviam construído, mas também para destruir aquilo que estava corrompido e injusto. O sistema que eles haviam combatido parecia imbatível, mas a verdade, finalmente, estava em suas mãos. O momento era decisivo, e tudo o que haviam passado até ali, os sacrifícios, as traições, os medos, convergia para aquele ponto. Lúcia, com sua calma característica, foi a primeira a falar. Ela sabia que as palavras tinham poder, mas não eram suficientes sem ações concretas. A sala estava cheia de figuras poderosas, pessoas que haviam abusado de seu poder por anos, manipulando o destino de muitas vidas. Rodrigo, por outro lado, estava mais quieto do que nunca, sentindo o peso da responsabilidade de suas ações. A presença de Lúcia ao seu lado lhe dava forças, mas ele sabia que aquele momento mudaria suas vidas para sempre. À medida que a conversa se desenrolava, a revelação de Lúcia e Rodrigo sobre a rede de corrupção foi mais impactante do que qualquer um poderia imaginar. Figuras importantes, aqueles que pareciam ser intocáveis, estavam agora expostas. Eles não eram mais apenas fantasmas em um jogo de poder. Agora, eram culpados. O público assistia incrédulo, enquanto as verdades mais suprimidas eram jogadas à luz, criando um clima de desconforto e tensão. Rodrigo sentia um misto de raiva e alívio. Raiva,
porque sabia que os danos causados por essas pessoas haviam sido profundos e irreparáveis. E alívio, porque, finalmente, a máscara havia caído, e ele poderia, enfim, seguir em frente com a integridade que ele tanto buscava. Porém, ao mesmo tempo, ele sentia o peso das escolhas que fizera até ali. Ele não era mais aquele homem que acreditava que o poder e o controle eram as respostas para todos os problemas. Ele agora compreendia que a verdadeira liderança vinha de ser honesto, de enfrentar seus próprios erros e de lutar pela justiça, não apenas por si, mas por todos ao seu redor. Lúcia, com sua força silenciosa, olhava para cada um dos presentes na sala. Ela sabia que, por mais que houvesse vitoriosidade nesse momento, a batalha ainda não estava completamente vencida. O que estava em jogo não era só a justiça para si, mas para todos aqueles que haviam sido ignorados, silenciados e oprimidos. Ela sentia uma responsabilidade imensa, mas ao mesmo tempo uma paz. A luta pela verdade era árdua, mas ela sabia que a justiça, embora demore, sempre prevalecerá. Quando a última peça do quebra-cabeça se encaixou, a verdade estava exposta de forma inegável. A trama de corrupção, manipulação e traição foi totalmente desmascarada, e as figuras envolvidas, agora sem saída, tiveram que enfrentar as consequências de suas ações. No entanto, a história de Rodrigo e Lúcia estava longe de terminar. Para muitos, o simples ato de expor a verdade já seria suficiente, mas para eles, a verdadeira vitória estava na mudança que isso geraria no mundo ao seu redor. O impacto de suas ações foi imediato. A confiança nas instituições abaladas começava a se reconstruir, mas o preço da verdade era alto. Algumas pessoas que haviam se beneficiado do sistema tentaram reagir, mas a força do movimento de Lúcia e Rodrigo não podia ser contida. O mundo agora via a corrupção que antes estava oculta, e embora o sistema estivesse enfraquecido, a verdadeira mudança viria do povo, que finalmente se levantava para exigir um futuro mais justo. Lúcia, no final, olhou para Rodrigo. Ambos sabiam que o caminho à frente seria longo e cheio de obstáculos. Mas, pela primeira vez, eles não estavam sozinhos. O que haviam iniciado juntos agora era um movimento que ganhava força a cada dia, uma chama de esperança que se espalhava e não podia ser apagada. Eles não haviam vencido apenas uma batalha, haviam acendido uma luz que iluminaria o caminho para muitos outros. E enquanto a cidade começava a se reerguer, um novo capítulo começava para todos. Lúcia e Rodrigo, finalmente, livres das correntes do passado, estavam prontos para escrever sua própria história. A história da verdade, da justiça e da redenção. Deixe nos comentários alguma história que já aconteceu com você, vamos ter o prazer de ler e compartilhar essa experiência. Enquanto Rodrigo e Lúcia olhavam para o futuro, as consequências da batalha que haviam travado começaram a se manifestar de maneiras inesperadas. O mundo ao seu redor, uma vez saturado pela corrupção e pelo egoísmo, agora começava a respirar uma nova esperança. Mas, como sempre acontece após grandes transformações, o preço da verdade era alto e as cicatrizes deixadas pela luta ainda eram profundas. Rodrigo, embora satisfeito com a justiça que haviam conquistado, não podia deixar de sentir o peso da responsabilidade que agora carregava. Ele sabia que a confiança das pessoas não seria restaurada de um dia para o outro. A mudança que ele e Lúcia tinham iniciado era apenas o começo de algo muito maior. Havia muito a ser feito para reverter os danos causados por aqueles que estavam no poder por tanto tempo. Mas, pela primeira vez, ele sentia que sua vida tinha um propósito verdadeiro, e isso o preenchia de uma paz que ele nunca soubera ser possível. Lúcia, por sua vez, sabia que sua jornada estava longe de terminar. Ela tinha se livrado das sombras do seu passado, mas agora, como defensora da justiça e da verdade, seus desafios eram diferentes. Não era apenas sobre expor a corrupção, mas sobre garantir que o que haviam conquistado fosse protegido e perpetuado. Ela se tornou uma líder, não pela força ou pela riqueza, mas pela coragem de fazer o que era certo, mesmo quando o mundo todo parecia contra ela. Ela sabia que sua luta era agora uma missão contínua. Não havia descanso para aqueles que acreditavam em um mundo mais justo. Enquanto a cidade se reconstruía e as pessoas começavam a acreditar novamente na possibilidade de um futuro melhor, a sombra da corrupção ainda pairava, tentando se reerguer. Sabia-se que muitas figuras poderosas ainda tentariam recuperar sua posição e seus privilégios. A luta de Lúcia e Rodrigo não era apenas contra aqueles que haviam sido expostos, mas contra um sistema que havia sido construído sobre mentiras e manipulação por décadas.
O verdadeiro desafio seria manter a integridade do movimento que eles haviam iniciado. Rodrigo, com sua experiência e agora com uma nova visão de mundo, começou a usar sua posição para fortalecer as estruturas que garantiriam que a justiça fosse mantida. Ele sabia que as vitórias não podiam ser medidas apenas pelo que se conquistava, mas pelo impacto que elas tinham no coração das pessoas. Ele precisava ser mais do que apenas um líder, precisava ser um exemplo do que significava fazer as escolhas certas, mesmo quando o mundo inteiro pressionava para fazer o contrário. Lúcia, por sua vez, começou a treinar outros líderes, pessoas dispostas a seguir o caminho da justiça e da equidade. Ela sabia que a mudança verdadeira não aconteceria apenas com uma batalha vencida, mas com a formação de uma geração inteira disposta a lutar pela verdade. Ela e Rodrigo, juntos, eram a prova de que era possível mudar a própria história, e eles estavam dispostos a garantir que esse legado fosse perpetuado. A história de Lúcia e Rodrigo, com todas as suas dificuldades e sacrifícios, tornaria-se uma lenda de superação. Não era uma história sobre vingança ou redenção pessoal, mas sobre o poder da verdade e da coragem. Mesmo depois de tudo o que haviam enfrentado, ainda havia um longo caminho pela frente. Mas ambos estavam prontos. Eles sabiam que, enquanto se mantivessem unidos, nada poderia impedir o que haviam começado. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara: a luta pela justiça nunca cessaria. Agora, mais do que nunca, Rodrigo e Lúcia estavam prontos para enfrentar o que viesse, com a certeza de que, independentemente dos obstáculos, a verdade sempre prevaleceria. O vento parecia mais leve naquele dia, como se até a natureza estivesse comemorando a vitória de Rodrigo e Lúcia. No entanto, a sensação de triunfo era misturada com uma consciência de que o verdadeiro trabalho estava apenas começando. Cada vitória era um passo em direção à liberdade, mas as sombras do passado ainda o seguiam. O mundo que haviam enfrentado não desapareceria da noite para o dia, e as cicatrizes que deixaram nos corações de todos os que foram prejudicados pelo sistema ainda eram profundas. Rodrigo e Lúcia estavam cientes de que suas ações iriam gerar repercussões, algumas positivas, outras negativas. Eles sabiam que a transformação não era algo que se dava de maneira fácil ou rápida. A luta pela justiça, pela equidade e pela verdade não tinha um fim claro. Era um caminho sem linha de chegada definitiva. Eles estavam apenas no começo de uma jornada que os desafiaria a cada passo. Enquanto isso, as peças do grande tabuleiro continuavam a se mover. Embora alguns inimigos tivessem sido derrotados, muitos outros ainda estavam escondidos, aguardando o momento certo para atacar. A traição, em muitos casos, era um jogo constante para aqueles que ainda se agarravam ao poder. Rodrigo, com sua mente afiada, sabia que a chave para manter a vitória era estar sempre um passo à frente, prevendo os movimentos daqueles que tentavam manipular as leis e as instituições em seu benefício. Lúcia, por outro lado, usava sua experiência para fortalecer o movimento que haviam iniciado. Ela começou a dar aulas de liderança e justiça para jovens que, como ela, estavam cansados de viver à sombra de um sistema opressor. Ela sabia que, para que a mudança fosse duradoura, era necessário formar uma nova geração disposta a continuar a luta pela verdade. Sua missão era clara: não bastava lutar por um futuro melhor, era preciso ensinar os outros a lutar também. O desafio, no entanto, era colossal. As estruturas que haviam sido construídas ao longo de décadas de corrupção e poder eram profundamente enraizadas. Para destruir essas fundações e construir algo novo, precisariam de mais do que apenas coragem e sabedoria. Precisavam do apoio de um povo que acreditasse na possibilidade de mudança, dispostos a seguir o caminho da justiça, mesmo quando fosse difícil e arriscado. Rodrigo e Lúcia não tinham mais o luxo de escolher batalhas fáceis. Cada passo que dariam a partir de agora exigiria uma escolha difícil, muitas vezes arriscada. O que eles tinham, no entanto, era algo que a maioria das pessoas no poder nunca teve: a verdade. E com isso, não podiam falhar. Não importava quantas adversidades enfrentassem ou quão longe chegassem, sabiam que a verdade era a arma mais poderosa que possuíam. À medida que os meses passavam, o impacto de suas ações continuava a se espalhar. Mais e mais pessoas se uniram à causa deles, cada uma trazendo sua própria história de dor, resistência e esperança. Eles estavam criando uma rede de apoio, de solidariedade e de ação. Lúcia, ao olhar para tudo o que havia acontecido, sabia que a vitória verdadeira não seria apenas ganhar uma batalha política ou judicial, mas criar uma nova forma de pensar, de viver e de se relacionar com o outro.
Rodrigo, por sua vez, ainda sentia o peso de suas próprias escolhas. Ele sabia que a luta pela verdade e pela justiça nunca seria fácil, e que os erros do passado não poderiam ser apagados. Mas ele também sabia que agora estava lutando por algo maior do que ele mesmo. Ele tinha se transformado de um homem obcecado pelo poder e pelo controle em alguém que compreendia a importância de lutar pelo bem comum. A história de Rodrigo e Lúcia, longe de ser um conto de fadas com um final perfeito, era um lembrete constante de que a justiça não se conquista de uma vez, mas sim a cada decisão tomada, a cada sacrifício feito. O mundo deles estava mudando, mas a luta não tinha fim. Eles estavam prontos para o que viesse, pois sabiam que a verdade, a coragem e a solidariedade seriam sempre as suas maiores armas. E, enquanto continuavam a construir o futuro, as palavras que Lúcia dizia a todos os que a seguiam se tornavam cada vez mais poderosas. A mudança começa dentro de cada um de nós. E é quando começamos a agir que o impossível se torna possível. Compartilhe essa história com alguém que você conhece e que já passou por uma história cheia de reviravoltas. Vamos espalhar essa mensagem de força, superação e mudança. O tempo continuava a passar, e a cidade que um dia fora dominada pela corrupção e pelo medo agora começava a florescer novamente. Mas a reconstrução, como Lúcia e Rodrigo bem sabiam, não seria simples. Havia ainda muitos obstáculos a serem superados, e as cicatrizes da sociedade não se curariam da noite para o dia. No entanto, o movimento que haviam criado começava a ganhar força. Cada passo, cada pequena vitória, fortalecia ainda mais o compromisso deles com a justiça. Rodrigo, que antes estava preso em seu próprio mundo de poder e riqueza, agora se via como um verdadeiro defensor da mudança. Ele passou a usar sua influência e recursos para ajudar a financiar projetos de educação e assistência para aqueles que mais precisavam. Sua visão do mundo havia mudado, e ele estava determinado a ajudar a reconstruir o que o sistema havia destruído. Lúcia, por sua vez, se tornou uma líder inspiradora. Sua história de superação, de como enfrentou a traição e a perda, tocou muitas pessoas que passaram a segui-la em sua missão de transformar a sociedade. Ela sabia que a luta pela justiça nunca acabaria, mas agora, com cada pessoa que se juntava ao movimento, ela sentia que o sonho de um futuro melhor estava mais perto de se tornar realidade. Enquanto isso, uma nova ameaça surgia. Pessoas do passado, que haviam sido derrotadas na luta pela verdade, começaram a se reagruparem. Eles sabiam que, se deixassem o movimento crescer, perderiam para sempre o controle que haviam exercido por tanto tempo. Mas Lúcia e Rodrigo não estavam mais dispostos a ceder. Eles haviam se tornado símbolos de resistência, e nada os faria recuar. No entanto, a verdadeira luta não estava apenas no campo político ou empresarial. Era uma batalha contínua dentro deles mesmos. Lúcia, embora forte e determinada, ainda tinha medo de perder o que havia conquistado. Ela sabia que, por mais que as coisas estivessem mudando, o risco de traição nunca desapareceria completamente. Mas agora ela entendia algo fundamental: a verdadeira força não vinha da segurança externa, mas da fé inabalável no que era certo. Rodrigo, por sua vez, passava por uma transformação interna ainda mais profunda. Ele se perguntava constantemente se, ao buscar a justiça, estava deixando para trás uma parte de si mesmo. Ele havia perdido muito de seu passado, mas agora, mais do que nunca, ele sentia que seu propósito era mais forte do que qualquer coisa que ele pudesse ter. A conexão que ele tinha com Lúcia, a confiança que agora depositava nela, era o que o impulsionava a seguir em frente, mesmo quando as dúvidas surgiam. Juntos, eles enfrentaram mais um desafio imenso. Uma organização secreta, composta por membros da velha elite, planejava destruir tudo o que haviam conquistado. Eles estavam dispostos a usar qualquer meio necessário para retomar o poder, incluindo a intimidação, suborno e manipulação. Mas Lúcia e Rodrigo estavam prontos para enfrentá-los. O confronto final foi tenso, com reviravoltas que mantiveram todos em suspense. Quando a batalha parecia perdida, uma última jogada de Lúcia e Rodrigo fez com que os conspiradores caíssem em sua própria armadilha. A verdade foi mais poderosa do que qualquer manipulação, e, mais uma vez, os responsáveis pela corrupção foram desmascarados. A cidade respirou aliviada, mas Lúcia e Rodrigo sabiam que a luta nunca terminaria. A vitória não significava o fim da batalha, mas o começo de uma nova era, onde a verdade e a justiça prevaleceriam. Enquanto o movimento continuava a crescer, Lúcia e Rodrigo se tornaram símbolos não apenas de resistência, mas de esperança.
Eles sabiam que o verdadeiro poder estava em permanecer fiel aos seus princípios, independentemente das adversidades. E, finalmente, começaram a ver os frutos de sua luta, não apenas em suas próprias vidas, mas na vida de todos aqueles que haviam sido tocados por sua coragem. Com o tempo, Lúcia e Rodrigo começaram a ver os frutos de sua luta. A cidade, antes dividida e marcada pela desconfiança, agora se unia em torno de um novo propósito. A verdade que havia sido revelada se espalhou como um fogo, aquecendo corações e inspirando outras pessoas a se levantarem contra as injustiças em suas próprias vidas. A transformação, no entanto, não aconteceu da noite para o dia, e a estrada à frente ainda estava cheia de desafios. Apesar da vitória sobre aqueles que haviam abusado de seu poder, o trabalho de Rodrigo e Lúcia estava longe de terminar. Eles sabiam que a reconstrução seria longa e árdua. Mas o movimento que haviam iniciado não era apenas sobre destruir a corrupção, era sobre criar um futuro onde as pessoas pudessem viver com dignidade e justiça, sem medo de serem manipuladas ou oprimidas. Lúcia, agora uma verdadeira líder, sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ela sabia que as expectativas sobre ela eram altas e que, por mais que os passos que tivessem dado até ali fossem significativos, a batalha interna que ela enfrentava era ainda mais desafiadora. Ela havia se afastado do mundo das elites por uma razão muito pessoal, mas agora, se tornará a defensora de uma mudança que envolvia mais do que apenas a justiça para si. Seu compromisso com a causa transcendia suas próprias dores. Ela sabia que, ao seguir este caminho, não poderia mais olhar para trás. Rodrigo, por sua vez, estava aprendendo a viver com um novo tipo de humildade. O poder e a riqueza que antes eram seus maiores objetivos agora pareciam vazios e sem sentido. Ele havia se dado conta de que, por mais que o dinheiro pudesse oferecer conforto, ele não podia comprar o que ele realmente desejava: respeito, confiança e, acima de tudo, paz de espírito. Ele se tornou mais consciente de que o verdadeiro poder não estava em dominar os outros, mas em inspirar mudança e empoderar os outros a tomarem o controle de suas próprias vidas. Juntos, eles passaram a trabalhar para garantir que o sistema de justiça fosse mais acessível e transparente para todos, não apenas para os que podiam pagar. Criaram programas de educação para ensinar as futuras gerações sobre o poder da verdade, da integridade e da importância de lutar pelos direitos dos outros. A fundação que começaram se espalhou para outras cidades, criando uma rede de apoio e ação que tocava todos aqueles que eram marginalizados e silenciados pela sociedade. Ainda assim, não seria fácil. A resistência ao novo sistema e à nova maneira de pensar era forte. Muitos daqueles que haviam sido derrotados continuaram a lutar pelas sombras, tentando manipular os acontecimentos e minar as reformas. A antiga elite, agora empurrada para a periferia, não aceitou a derrota com dignidade. Mas o movimento, agora enraizado e sustentado pela coragem de tantas pessoas, continuava a crescer. Em momentos de descanso, Rodrigo e Lúcia conversavam sobre o futuro. Ambos sabiam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. A redenção não vinha sem custos. Cada sacrifício, cada perda, era um lembrete do quanto a luta pela verdade exigia. Mas também era um lembrete do quanto essa luta valia a pena. Quando olhavam para o que haviam alcançado, viam não apenas um novo capítulo para suas vidas, mas uma nova história para a cidade, para o país, talvez até para o mundo. Embora o futuro fosse incerto, havia algo claro: eles estavam prontos para o que viesse. E, agora, mais do que nunca, tinham a certeza de que a verdade, por mais difícil e dolorosa que fosse, era a única força capaz de transformar o mundo. Se você está gostando dessa história, não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais histórias emocionantes e cheias de reviravoltas para você. A transformação de Rodrigo e Lúcia era inegável. Com cada passo que davam, mais pessoas se uniam à causa, compreendendo que a luta deles não era apenas uma batalha pessoal, mas uma guerra por justiça, igualdade e liberdade. No entanto, como acontece com toda grande mudança, sempre há resistência. Aqueles que se beneficiaram do sistema corrupto não estavam dispostos a ceder tão facilmente. A cidade, agora revitalizada pela coragem de seus líderes, estava passando por um renascimento. Mas, como toda reconstrução, não era perfeita. Havia aqueles que se ressentiam do poder que haviam perdido e estavam dispostos a fazer qualquer coisa para reconquistá-lo. Mas Lúcia e Rodrigo não estavam mais sozinhos. O movimento que haviam criado tinha tomado vida própria, e as pessoas estavam mais unidas do que nunca.
Elas viam neles não apenas dois indivíduos, mas uma chama de esperança, uma prova de que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, a verdade e a coragem podem prevalecer. Rodrigo, agora, sentia o peso de sua nova posição. Ele sabia que ser um líder exigia mais do que coragem, exigia responsabilidade. As pessoas agora o olhavam não apenas como um bilionário, mas como alguém que poderia moldar o futuro. Ele já não se via mais como alguém distante das lutas diárias das pessoas. Ele estava com elas, ao lado delas, enfrentando os desafios que antes ele evitava. Sua jornada o havia transformado, e ele estava pronto para ser o líder que todos precisavam. Lúcia, por sua vez, era uma mulher transformada, mas ainda com cicatrizes do passado. O que ela havia perdido nunca poderia ser recuperado, mas o que ela havia ganhado, a confiança do povo, a justiça para aqueles que nunca tiveram voz, era mais valioso do que qualquer coisa material. Ela sabia que sua missão não terminaria enquanto houvesse alguém oprimido, alguém que não tivesse a chance de lutar por seus direitos. Ela estava disposta a continuar a batalha, não por si mesma, mas por todos aqueles que ainda precisavam de ajuda para encontrar sua voz. O maior desafio agora era garantir que o que haviam conquistado fosse sustentável. Eles precisavam garantir que as reformas não fossem revertidas, que a justiça não fosse corroída. A antiga elite, embora enfraquecida, ainda tinha aliados em posições estratégicas e tentaria usar de todos os meios para retomar o controle. Mas Rodrigo e Lúcia estavam prontos. Eles sabiam que a vitória de agora precisaria ser protegida a todo custo. O embate final estava se aproximando, mas a diferença era que agora, ao lado de Lúcia, Rodrigo não estava mais lutando sozinho. A cidade inteira estava ao seu lado. A resistência, embora forte, estava desorganizada e sem a unidade que o movimento deles representava. A mudança não poderia mais ser ignorada. O povo queria justiça, queria a verdade. E isso era algo que ninguém poderia apagar. Quando os adversários finalmente fizeram um movimento final para retomar o controle, o povo se levantou. A luta nas ruas foi feroz, mas a moral estava ao lado de Rodrigo e Lúcia. Eles não estavam apenas lutando por si mesmos, mas por um futuro melhor, onde a justiça e a equidade reinassem. Rodrigo, no auge da batalha, olhou para Lúcia. Eles haviam passado por tantas dificuldades, tantas perdas, mas agora, de alguma forma, havia paz em seus corações. Eles sabiam que não estavam sozinhos nessa luta, e que, ao lado de cada pessoa que acreditava na mudança, a vitória era inevitável. O sistema havia caído, e a verdade prevaleceu. Com o fim da batalha, o futuro estava em suas mãos. A cidade estava pronta para reconstruir, pronta para recomeçar. Eles não sabiam o que o amanhã traria, mas estavam prontos para enfrentá-lo de cabeça erguida, sabendo que, ao final, a justiça sempre triunfa. Com o fim da batalha, a cidade finalmente respirava um ar de renovação. O peso das injustiças passadas começava a desaparecer, e um novo ciclo estava se iniciando. A luta de Rodrigo e Lúcia, embora difícil e cheia de sacrifícios, havia trazido uma transformação não só em suas vidas, mas na vida de todos ao seu redor. Eles haviam vencido, mas mais do que isso, haviam dado ao mundo uma chance de se reconstruir sobre os pilares da verdade, da equidade e da justiça. Rodrigo, com os olhos fixos no horizonte, sentia uma sensação de paz que nunca havia experimentado antes. Ele sabia que a vitória não era apenas sua, mas de todos aqueles que lutaram ao lado dele. O império de poder que ele construiu com suor e sacrifícios estava agora desfeito, mas o que ele havia encontrado na luta era muito mais valioso: a verdadeira liberdade. A liberdade de agir com integridade, de ser um líder que inspira, que transforma, que honra as pessoas e a verdade acima de tudo. Lúcia, ao lado dele, refletia sobre tudo o que havia acontecido. Sua jornada foi marcada por dor, perda e superação. Ela havia deixado para trás um mundo de riqueza e status para abraçar a luta pela justiça, mas ao fazer isso, encontrou algo que jamais imaginaria: a verdadeira força estava dentro dela. A cada passo dado, ela se tornava mais forte, mais segura de seu propósito. A luta que ela iniciou não só lhe deu uma nova vida, mas também trouxe um movimento de transformação social que impactaria gerações. No entanto, sabiam que o trabalho nunca terminaria. As cicatrizes do passado ainda estavam presentes, e o caminho à frente seria desafiador. Mas agora, com o apoio da comunidade que haviam ajudado a criar, Rodrigo e Lúcia estavam prontos para os desafios que viriam. Eles não estavam mais sozinhos nessa luta.
O movimento de mudança estava em marcha, e ninguém poderia impedi-lo. O futuro, embora incerto, era promissor. Eles sabiam que o que haviam feito juntos não era apenas sobre reconstruir a cidade ou desmantelar a corrupção, era sobre criar um mundo onde a verdade, a justiça e a solidariedade fossem os pilares fundamentais. O movimento que haviam iniciado, agora com raízes profundas, continuaria a crescer, tocando mais vidas, espalhando mais esperança, e nunca permitindo que a luz da verdade fosse apagada. Rodrigo olhou para Lúcia e sorriu. Eles tinham conquistado mais do que poderiam imaginar, e, enquanto a cidade começava a florescer novamente, ambos sabiam que haviam deixado sua marca no mundo. Uma marca que, com o tempo, se tornaria uma lenda de coragem, justiça e transformação. E com isso, a história de Lúcia e Rodrigo, embora cheia de desafios e dificuldades, havia chegado ao fim. Mas, na verdade, era apenas o começo de um novo capítulo, um capítulo onde a justiça, a verdade e a esperança prevaleceriam. Se você gostou dessa história e quer continuar acompanhando histórias cheias de reviravoltas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Estamos apenas começando, e você não vai querer perder o que vem a seguir. Até a próxima!